Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Este será o último vídeo sobre comandos separados. Os próximos tratarão do PLSQL e dos comandos necessários para fazer um bloco de código como funções, pacotes de funções, blocos anônimos, gatilhos, etc. Sabe como fazer um split de uma string no Oracle? Temos aqui o comando regex substring. E você tem a string aqui e tem um delimitador, no caso é um pipe, como você pode ver aqui. E aqui tem uma expressão regular dizendo que tudo que começa com pipe e continua assim para frente. E parâmetros 1 e 3. O que significa isso? Você vai utilizar uma implementação de expressão regular na qual você utiliza a função regex_subs, passando a string, o segundo parâmetro será a expressão regular. No caso aqui é uma lista que separa os comandos aqui do pipe. O terceiro parâmetro significa que você vai começar a partir da primeira posição da string. O número 1 aqui significa que você vai começar a partir da primeira posição. E o quarto parâmetro indica que você deve retornar o terceiro item da lista. Se tudo der certo, ele deve retornar o 1063, porque o separador aqui é o pipe, então o primeiro item, segundo, terceiro item. Se executarmos, ele retornou o item 1063, que é o terceiro item, porque está separado com o pipe, como eu já falei. Se mudarmos o parâmetro de 1 para 5, irá contar a partir da quinta posição, e o terceiro item será agora 1000. Então a quinta posição está aqui, e o terceiro item com separadores e pipe será 1000. Vamos colocar aqui número 5 e executar. 1000. Nos vídeos anteriores você criou uma primary key e foreign key. Logo, vamos aprender como verificar se uma tabela tem essas chaves. A tabela que tem essas chaves é o sysAllIndexes. E aqui eu trouxe alguns campos só para você entender como que ele funciona. Se nós executarmos aqui, você está vendo que tem um e-comercial no parâmetro, ele vai pedir o nome da tabela aqui como um parâmetro. Vamos executar. Eu vou colocar meus pais, que é a tabela que você já conhece dos vídeos. Ele substituiu e trouxe que tem uma chave única. Tem 4 linhas no momento, tem 4 linhas distintas e o número de linhas também são 4. Porque ele é uma chave única, esses números vão ser iguais. Ajudou? Mas quais são os campos desse índice aqui? Como que eu sei o que tem nessa primary key? Para isso, nós vamos utilizar a tabela chamada all _int _columns. Se executarmos agora, meus pais, ele trouxe aqui que o índice é na coluna código e é ascendente. Você já deve ter visto que o que esse comercial faz aqui no nome da tabela. Ele diz ao Oracle que o nome da tabela, que aqui no caso parece o nome de uma variável, ela precisa ser preenchida dentro do SQL Developer. E a forma de fazer isso é abrindo o input box e solicitando a informação. Assim você não precisa trabalhar com valores fixos, basta digitar a informação que você quer. E eu já coloquei dentro de upper, assim escrevo de qualquer jeito sem me preocupar. Porque aí, por exemplo, se eu digitar de novo, ó, meus pais, ao invés de eu digitar maiúsculo, que é o que está dentro do sistema operacional Oracle, ou do sistema Oracle, eu posso digitar minúsculo, capitalizado, não tem problema. Ele vai dar o upper e vai me trazer normalmente. A primary key tem um nome criado pelo sistema, por isso que esse nome maluquinho aqui, ó, sys_c692, porque ela é criada pelo sistema, então o nome é meio esquisitinho mesmo. Para entender melhor, vamos criar outra tabela e 2 colunas de primary key. Então vamos fechar aqui, create table test, A é um number, B é um number e C, escrevi certo? Não. Number e C é um varchar 2 de 100. Vamos executar. Criou a tabela. Vamos agora dar um alter table test add primary key ou primary key, campo A e campo B. Executando, criou a tabela, alterou. Agora vamos dar uma olhada no índice. Vamos voltar para os comandos do índice. Lembra do all_index? Vamos executar. O nome da tabela é teste. Você viu que com o e-comercial não tem nada fixo, eu posso digitar. Aqui ele me disse ó, que eu tenho uma chave com o nome do sistema, não tem nenhuma linha e não tem nada distinto até agora. Mas você pode ver que toda vez que tiver esses nomes aqui, ó, estranhos, não familiares, significa que o sistema operacional que o sistema Oracle criou para você. Agora vamos ver as colunas dos índices. A tabela é o all_int_columns
Se eu der um F9, teste, ele está me dizendo, ó, que nesse índice aqui, que é o mesmo, é um índice só, porque são os nomes iguais do sistema, a coluna A é ascendente, a coluna B é ascendente. Você pode criar descendente também, só escrever a palavra desc na frente, descendente. Agora você pode ver os índices e as colunas ao mesmo tempo. Aí é um comando um pouco maior. Todos esses comandos aqui vão ficar lá no GitHub, tá? Então não precisa se preocupar. Se eu executar, você está fazendo um join da all ind columns e da all indexes, porque elas têm familiaridade. Vamos colocar aqui o teste. E aí você pode ver que quem foi que criou, o nome do índice, a tabela A, aliás, a coluna A, ela é ascendente única, a coluna B é ascendente única. Se eu colocar meus pais, você vai ver também que tem um nome esquisito aqui, então provavelmente foi criado pelo sistema, deve ser uma primary key ou foreign key, no caso é uma primary key, a gente já sabe porque ela é única, e o código ascendente, 4 linhas distintas, 4 linhas da tabela. Beleza? Embora você tenha feito select para saber se uma tabela tem primary key ou foreign key, será que elas estão ativas? Isso também é uma pergunta importante. Sim, você pode desativar o uso da primary key ou foreign key, embora elas continuem registradas no sistema. Quando você reativá-las, o Oracle fará uma checagem, como se fosse a primeira vez que você estivesse criando, para verificar se a integridade dos índices está ok. Se você colocou um índice duplicado enquanto a chave estava desativada, o Oracle informará um erro e não habilitará a chave. Aí, você deve fazer a correção da tabela e solicitar habilitar novamente. Vamos agora verificar quem que é primary key e quem que é foreign key. O comando é esse aqui, ó. Você vai utilizar as tabelas all constraint e all cons columns. Com um join entre elas, você vai saber quem é primary key e quem é foreign key. E eu coloquei outras coisas aqui também. Coloquei como checked. Checked é quando você cria uma condição. Por exemplo, sexo só pode ser M ou F ou O, né, atualmente. Então, são 3 condições. M, F e O. Isso daqui, o Oracle, ele verifica. Se você disse uma condição lá que ele tem que checar o conteúdo, isso está gravado em alguma tabela. Assim como uma view, que é uma representação lógica de uma tabela, que pode conter mais de uma, um reference, um unique e um read only. Se executarmos aqui, vamos executar para meus pais. Ele vai dizer que, ó, agora, como eu coloquei um case aqui para saber no constraint type, ele tem um caractere. Cada caractere representa uma string. Então eu coloquei um case aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então ele conseguiu identificar, ó, que aqui na tabela meus pais tem uma primary key, está habilitada, e a coluna código é a primeira posição dentro da tabela. Quando você criou as colunas, é a primeira posição dela. E aqui condições de constraint não tem, porque ela é a primary key, ela não depende de ninguém. Se executarmos com o teste, a mesma coisa, vai dizer, ó, a primary key, o nome da primary key vai ser o mesmo para os dois, porque a primary key é composta de 2 campos. Ele vai dizer que a primary key está habilitada, o campo A é o primeiro na posição da tabela e o campo B é o segundo na posição da tabela. Tá? Bem simples, para falar a verdade. Agora vamos desabilitar a primary key. Vamos pegar a tabela de teste, que é mais fácil. Alter table, teste, disable, primary key. Ele disse aqui, ó, teste alterado. Agora vamos olhar como é que ficou. Voltando aqui o comando anterior, ó, vamos executar para teste. Se você percebeu aqui, ó, tá disable, status disable, significa que você pode incluir duplicados à vontade na tabela que ele vai reclamar. Mas na hora que você ativar ela, ela vai reclamar. Como que a gente ativa? Eu dei um disable no comando anterior, tá aqui. E agora eu vou dar enable. Eu vou executar. Ele disse que foi alterado. Estou dando um Ctrl Z aqui para ele voltar aos comandos anteriores. Voltou. F9, teste. E está aqui habilitado novamente. Se eu tivesse incluído a chave duplicada, ele ia falar assim, olha, não consigo ativar a primary key, erro de chave duplicada. Meus pais, por exemplo. Vamos tentar desativar ele. Alter. Vou fazer um select para você ver que a tabela existe. Meus pais. A tabela está aí. E tem a tabela filhos. Lembra que ela tem uma foreign key relacionada ao pai?
Então vamos dar um alter table. Vamos executar o comando anterior para na tabela meus pais novamente. Meus pais. Tá vendo que ela tem uma primary key. Agora na tabela filhos. Você está vendo que ela tem aqui ó, um reference ou uma foreign key. Ela está habilitada. Ela está dizendo que está na coluna do pai, que é o código, é a primeira posição. Significa que essa tabela filhos tem uma relação com a tabela pais através de uma foreign key. Se nós fizermos isso aqui, ó, select asterisco from filhos, de novo. Se eu clicar aqui em filhos e for aqui em constraint, tem uma tab aqui que chama constraints. Ele está processando. Ele vai dizer aqui, ó, tem uma foreign key, está relacionada à tabela meus pais, ela está ativa. Aqui. Aí tem os comandos para você ver as colunas lá. Mas se eu clicar aqui no SQL, ó, que é a última aba, ele vai trazer o comando SQL referente a ela. Tá vendo? Ó, a tabela código pai, código filho, nome, idade, sexo. Aí tem uma foreign key chamada código pai, referenciando a tabela meus pais através da tabela código. Então o código pai aqui está ligado, código pai da tabela filho está ligado à tabela meus pais através do campo código dela. Entendeu? Então vamos prosseguir agora. Eu vou desabilitar a primary key dos pais. Então alter table meus pais disable primary key. F9. Aí ele deu um erro aqui, ó. Não é possível desativar a restrição. Aí ele deu o nome da primary key, que é aquele nome maluco que ele cria lá, porque existem dependências. Aí ele deu em inglês e mais coisas em inglês aqui. A alteração da tabela constante falhou porque a tabela tem foreign key e que são dependentes dela. Traduzindo grosseiramente o que está escrito aqui. Então aconteceu um erro porque a tabela filhos tem um relacionamento de foreign key com meus pais. Assim, teria que desabilitar a foreign key de filhos, depois a de pais. Por isso que você tem que tomar cuidado quando você desabilita a primary key, foreign key ou qualquer outra coisa do Oracle. Você talvez não consiga no primeiro momento, ou ter uma cascata de desabilitações ou de comandos disable que você tem que dar para que o disable que você quer funcione. Isso não é muito recomendado, tá? Eu trabalhei em empresa que o pessoal gostava de desabilitar a primary key, por exemplo, ou a foreign key, quando tinha uma carga massiva de dados. Você tinha lá 5 milhões de dados, 1 milhão de linhas tinha que carregar, meio milhão de linhas, sabe? 100 mil linhas, não importa a quantidade, mas era uma quantidade muito grande para aquele sistema ou para aquela tabela. Então o pessoal preferia desabilitar a primary key e a foreign key e depois habilitar em outro momento, deixar-se carregar. Se tivesse algum problema, verificava depois, para ter velocidade. Eu não acho aconselhável. Se você criou uma primary key e uma foreign key, por que você vai ficar desabilitando ela? Mas cada um tem o seu jeito. Vamos para mais um comandinho aqui. O mesmo comando aqui de foreign key, só que com filhos. Como já mostrei anteriormente, está aqui, né? Code pai, enable e tem uma reference. Aqui é para você saber grosseiramente. Tá ótimo. E um outro select um pouco mais parrudinho, né? Mais cheio de informações. Ele vai pegar a constraint ao cons, só que e ao cons columns, só que eu coloquei mais algumas colunas aqui e dei um nome para elas, para você entender quem é pai e quem é filho aqui. Então vamos lá. Vamos executar com filhos primeiro. Ele disse aqui que na tabela filhos tem uma foreign key associada a meus pais através da tabela código. Agora vamos para pais. Meus pais. Meus pais está dizendo que não tem nenhuma foreign key. Esse select aqui é específico de foreign keys. Legal? Às vezes você está executando uma função ou package ou até uma procedure e está dando um erro que parece dizer que não está disponível. Então faz esse select que eu vou mostrar para você verificar se o módulo está válido. Ele é o select asterístico from DBA objects, são todos os objetos que tem no banco de dados. Where status é igual invalid. F9. Se aparecer na lista aqui, é porque alguém tentou compilar, está dando erro, ou o DBA fez alguma alteração em uma tabela, ou um índice, ou um parâmetro, e invalidou automaticamente o objeto. Porque, por exemplo, você tem uma tabela que tem o índice A e o B, por exemplo. Um é number e o outro é varchar. Se alguém der um alter table e colocar o B, a coluna B, por exemplo, que era varchar, e colocar ela como integer, ou como blob, ou como char,
ele vai invalidar qualquer objeto que utilize aquele índice. Ou vai invalidar a tabela, ou um programa que acessa aquela tabela, porque o tipo agora está diferente. Ele força você a recompilar aqueles módulos para ter certeza que quando você compilar não vai dar nenhum erro. É uma artimanha legal, mas o problema é que às vezes os DBAs ou alguma pessoa que não é da sua equipe, porque dentro da sua equipe provavelmente vai ser avisado, faz alguma alteração numa tabela que você está usando ou num índice que está usando, aí os objetos começam a aparecer inválidos. Então, se você presta atenção, se você está executando alguma coisa e vier uma mensagem estranha, que a tabela não está disponível, o PLSQL não está disponível, ou está dando um erro de compilação, você vai dar uma olhada lá, ver se o objeto está válido ou não, ou puxa a fonte para você e recompila, para ter certeza que está ok. Beleza? Agora, se alguém te pedir para atualizar a senha do seu usuário no Oracle e você tiver permissão para isso, o comando é o seguinte: alter user, aí o nome do usuário, vamos colocar Wagner, por exemplo, que é o meu usuário, identified by, aí senha. Você dá um F9, ele vai fazer a alteração da sua senha. Lembra? Certo? Isso só se você tiver a autorização. Se você não tiver, você tem que pedir para alguém fazer por você. E agora, lembra que você pode dar um desk numa tabela? Por exemplo, desk meus pais. Então, F9, ele vai mostrar aqui, ó, como se fosse um prompt de console. Ou utilizar o SQL Developer para ver a estrutura de uma tabela, que é você manter o Ctrl esquerdo apertado e dar um clique no botão esquerdo também. Aí ele vai mostrar aqui, certo? Então, isso não é magia. Todos os dados de uma tabela estão em tabelas do sistema. No caso, é a tabela All Tab Columns. Vamos executar. Meus pais. Trouxe toda a estrutura da tabela aqui. Tudo que o SQL Developer faz, PLSQL ou Toad ou qualquer programa que você utilize para acessar o banco de dados, todas as informações que ele puxa para você são de tabelas do Oracle. Não tem magia, é tecnologia. Ok? O Select só tem as colunas mais importantes, que é o que eu coloquei aqui para você. Mas você pode dar uma olhada em todas elas se você quiser. Para finalizar, vamos ver os usuários conectados e como encerrar as suas sessões. Evidentemente, você vai encerrar a sessão do seu amigo se você tiver permissão do Oracle e se ele pediu para fazer isso. No caso, ele pediu para matar a sessão porque travou lá, seja lá o que for que ele está fazendo. Esse é a tabela que você vai olhar, é $section. Ela vai te trazer o nome de todos os usuários que estão conectados no Oracle. Também se você tiver permissão, evidentemente. Às vezes você não tem. No caso aqui, ele trouxe várias pessoas, ou vários processos que estão executando. Aqui ele trouxe meu nome, Wagner, porque eu sei aqui, ó, que na tabela, na coluna Machine, eu já dei um decode. Quando for Wagner NB10, que no caso aqui é a minha máquina, ele traz Wagner. Trabalhei em alguns lugares que tinha, por exemplo, essa nomenclatura aqui, ó, CSF, não sei o que lá, e esse nome. Eu perguntava, fulano, qual que é o seu? Ah, eu acho que o meu é o 0292. Aí você mandava matar a sessão, ah, é esse aí mesmo. Ó, então essa sessão aqui é do Rodrigo. É um facilitador para eu, assim que eu enxergar aqui, eu saber quem é. Aí tinha um outro amigo meu, ah, não, o meu, ó, eu acho que é o esse nome todo aqui, 0105. Ah, não foi. Não, esse daí, pô, aí levanta o Fernando e fala, pô, vocês mataram a minha sessão. Ah, então tá, então esse código aqui do Oracle é do Fernando. E assim você pode fazer um decode, se você quiser, para facilitar a visualização aqui, né? Ao invés de ver Oracle PC, que nesse caso aqui é a minha máquina remota que está executando o Oracle, eu podia botar outra coisa aqui, né? Podia botar, por exemplo, se for Oracle PC, traço PC, eu quero que me mostre VM. Eu sei que é a minha VM que está executando. F9, aqui, ó. Eu sei que está executando a minha VM, então provavelmente é processo do Oracle, não é nenhum amigo meu que está executando nada. Você está vendo esses valores aqui, ó, SID, talvez esteja muito pequeno, mas está escrito SID e serial jogo da velha, ou Scopus, sei lá como é que você gosta. Tá vendo aqui, ó, tem dois códigos aqui, o SID e o serial jogo da velha. Então agora que você tem esses caras, você pode emitir o seguinte comando para matar a sessão. Alter, se você tiver permissão e se o seu amigo deixou, tá? System kill section
Aí você vai, entre aspas simples, você vai pegar o ID, o SID, vamos pegar, por exemplo, o SID 5 aqui, vírgula, o serial. No caso aqui o serial é 1. Fecha aspas simples e ponto e vírgula. Se eu executar agora, ele vai matar esse cara aqui, ó. Ele vai matar esse processo aqui. Se eu quisesse matar o meu próprio processo, apesar que se eu estou travado, eu não vou conseguir fazê-lo. Alguém vai ter que fazer por mim. Eu daria aqui, ó, 103,7. É o SID mais o serial. Aí ele automaticamente, se você tiver permissão, ele vai matar a sessão. Tá? Eu não vou executar, senão eu vou me matar aqui. Então vai ficar assim mesmo. Eu espero que você tenha gostado, que a partir de agora vamos mexer com o PLSQL, e fazendo uma analogia, seria um arquivo BAT dentro do Oracle, ou algo parecido com o shell script do Unix. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!